Olá, eu sou o Mauro Fella e esse é o canal Destino Belém. Esse vídeo dá continuidade a um pequeno documentário que eu estou fazendo sobre o bairro judeu de Belém. Nele, eu quero contar um pouco o que aconteceu no século XIX com a comunidade judaica, que passou por transformações importantíssimas. Essas transformações acabaram refletindo não só na arquitetura do bairro, como também no ethos do próprio judeu alemão. E, por que não, do judeu alemão que acabou tendo que se exilar em outros países, em vários países do mundo, inclusive o Brasil, porque por aqui estava rolando uma perseguição terrível que culminou, infelizmente, naquilo que a gente conhece muito bem, que é o Holocausto. Também quero mostrar locais e obras de arte que prestam homenagem e reconstroem a memória dos judeus que viveram na capital alemã até 1945. Portanto, me acompanhe. Um aviso antes da gente começar. Se você é novo no canal, chegou justamente no canal através desse vídeo, ou então se você já assina o canal, mas não viu a primeira parte do documentário sobre o bairro judeu aqui de Belém, eu sugiro que você clique no link aqui de cima e veja essa primeira parte primeiro. Por quê? Porque nela eu contei o processo histórico de formação da comunidade judaica de Belém, assim como também falei um pouco de como foi o desenvolvimento urbano aqui do bairro, principalmente até o século XIX. Por que eu acho que é importante você ver esse vídeo primeiro? Porque senão você não vai entender muito desse. Por exemplo, eu justamente terminei o vídeo anterior falando que eu ia sair desse local onde eu estou agora, que é o Heckmannhofer, um dos pátios do Heckmannhofer, ia sair por aquela entrada, ou saída, como vocês quiserem, para ir para Oranienburger Straße. O fato é que na Oranienburger Straße tem coisas importantes para se mostrar que tem ligação direta com essas transformações que eu já mencionei. Portanto, é hora da gente tomar essa rua e começar esse vídeo para valer. Vamos lá. É na Oranienburger Straße que fica uma das mais belas construções do bairro. Trata-se da nova sinagoga. Ela já foi a maior e mais magnífica casa de culto judaica da Alemanha e, ao mesmo tempo, uma expressão de autoconfiança da burguesia judaica estabelecida na cidade à época de sua construção. O edifício de estilo Moro foi construído entre 1959 e 1866, de acordo com os planos de Eduard Knoblauch. Depois que Knoblauch adoeceu gravemente, Friedrich August Stüler assumiu a construção. A nova sinagoga é um destaque da arte arquitetônica da época. Sua grande nave principal e as galerias podiam receber até 3.000 adoradores. Uma grande cúpula dourada, visível de longe, coroa o edifício. Sua fachada principal, decorada com ornamentos de tijolo, é ladeada por duas torres com cúpulas igualmente douradas. A nova sinagoga ficou pronta justamente no momento em que o judaísmo estava passando por um processo de caráter liberalizante dos mais importantes de sua história e que havia tido início justamente no século anterior, no século XVIII, devido à presença inclusive de filósofos importantes judeus aqui em Belém, como por exemplo Moses Mendelssohn. Em contraposição ao judaísmo ortodoxo, que predominou como interpretação durante toda a Idade Média e também o início da Idade Moderna, o judaísmo liberal ele foi um importante movimento que fez com que os judeus alcançassem sua emancipação através da igualdade civil de direitos e também pela assimilação ao cristianismo, que era a religião predominante na Alemanha no século XIX. Mas, com um detalhe, sem que os judeus tivessem que renunciar à sua identidade. Importantes reformas foram implementadas pelo judaísmo liberal, ou também chamado de progressista. Passaram a ser permitidos o uso da língua alemã, junto com o hebraico na liturgia, música, com órgão e um coro composto não só de homens, mas também de mulheres, e como resultado da definição de igualdade entre mulheres e homens em todos os assuntos religiosos, eles passaram com o tempo a sentar-se juntos nos cultos. Isso também incluiu a permissão de ordenação das mulheres como rabinas. Uma nova interpretação do Torá também fez parte das mudanças. O livro judaico não deveria ser mais lido ao pé da letra, mas entendido de forma dinâmica e flexível, de acordo com as transformações sociais de uma dada época. Aqui um bom exemplo. Os sábados são dias que devem ser guardados para descanso e para ir ao culto na sinagoga? Sim. Recomenda-se nesse dia não andar de carro? Não necessariamente.
principalmente se você pegar seu carro para ir a um culto na sinagoga. Consenso não faz mal a ninguém, né? Agora vamos dar um salto para a década de 20 do século 20. Essa é uma época em que viviam aqui em Berlim 180 mil judeus. Era uma das maiores comunidades judaicas do mundo e muitos deles eram liberais. A nova sinagoga participou significativamente para justamente ajudar na propagação dessa nova vertente do judaísmo e muitos se converteram a esse judaísmo mais light. Agora vocês têm que entender que essa vertente acabou indo para vários lugares do mundo, especialmente os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, essa vertente tem uma força política e religiosa das mais patentes. E quem levou essa vertente para lá foram principalmente judeus alemães que estavam fugindo do nacionalsocialismo. Só para vocês terem uma ideia da dimensão, da importância que teve Berlim para o judaísmo nos últimos 100 anos. A nova sinagoga passou por maus bocados. Foi salva na noite do pogrom, dia 9 de novembro de 1938, por um corajoso policial e também bombeiros. No entanto, não passou intacta pelos bombardeios da Segunda Guerra Mundial. Em 1943, 2/3 do edifício foram destruídos. A parte frontal do edifício foi restaurada em 1988 com a ajuda da comunidade judaica internacional e também do governo da extinta Alemanha Oriental. Hoje, o antigo prédio, no qual são exibidas exposições, é combinado com um novo prédio à direita para formar o Centrum Judaicum. Não muito longe da nova sinagoga está um dos mais belos edifícios ecléticos do bairro, ou talvez até mesmo de Berlim. Trata-se da antiga sede dos Correios do Império Alemão, em alemão Postfuhramt. O prédio foi construído entre 1875 e 1881 e é obra do arquiteto Karl Schwartloh, o qual já havia planejado vários edifícios para os Correios Imperiais. Ele se inspirou no início da Renascença do norte da Itália, o que é particularmente evidente nas fachadas de tijolos amarelos com elementos decorativos, assim como cornichas e ornamentos feitos de terracota. O prédio foi danificado durante a Segunda Guerra Mundial e restaurado em 1973. De 2006 a 2012, funcionou aqui o Museu de Fotografia CIO. O bairro judeu também está repleto de locais que prestam homenagens aos seus antigos moradores, os quais foram vítimas do nazismo. Aqui na Krausigstraße, por exemplo, existe uma placa comemorativa à primeira rabina da história do judaísmo. Seu nome, Regina Jonas. Graças à reforma do judaísmo, da qual já falamos, é que foi possível que uma mulher pudesse também ter o direito de ser rabina. Regina Jonas recebeu sua ordenação em Offenbach, cidade próxima a Frankfurt, mas acabou se transferindo para Berlim. Ela morava justamente na altura desse prédio aqui. Só que esse prédio não é o original da época, porque como rolou muito bombardeio na cidade, durante a Segunda Guerra Mundial, o original foi demolido. Ele ficou em ruínas. Regina Jonas também foi deportada para campo de concentração. Primeiro em 1942 para o campo de Theresienstadt. Ali ela trabalhou dando apoio psicológico, principalmente a judeus que tentavam suicídio no campo. Só que daí chegou 1944. A rabina foi levada para Auschwitz. Eu acho que eu não tenho nem que dizer o que aconteceu com ela, né? A placa de Regina Jonas é uma forma de prestar homenagem aos judeus vítimas do nazismo. Outra é a obra do francês Christian Boltanski. Em um passeio pelo bairro em 1990, o artista se deu conta de brechas ocasionais entre edifícios e terrenos baldios. Constatou que eram espaços de antigos edifícios destruídos pelos bombardeios aliados em 1945. Em um projeto chamado The Missing House, ou o Prédio Desaparecido, o artista se pôs a trabalhar para construir o antigo histórico de todas as pessoas que haviam vivido neste prédio desaparecido, sendo judeus ou não. O resultado de seu levantamento foi impresso em placas brancas que hoje se encontram afixadas nas paredes dos prédios vizinhos que germinavam com o prédio destruído. Através delas, sabemos o nome das pessoas e por quanto tempo viveram nesse vão.
assim como sua profissão. Sem dúvida, uma bela forma de preencher o vazio que o nazismo causou para muitos alemães e recuperar a memória dessas vítimas. Uma outra forma de se prestar homenagens aos judeus vítimas do nazismo, não só na Alemanha, como em toda a Europa, e que é bastante conhecida, são as pedras de tropeço. O projeto é a concepção de um artista chamado Gunter Demnig. Ele pega placas de latão e transforma-as em placas comemorativas. E o que ele faz? Ele acaba instalando essas placas comemorativas justamente na calçada que fica em frente das fachadas dos edifícios onde viviam as pessoas que recebem a homenagem antes de serem, por exemplo, deportadas ou então humilhadas, deportadas para campos de concentração e extermínio, né? Ou então humilhadas pelo nacionalsocialismo. Hoje, existem pedras de tropeço em mais de 1.200 localidades na Alemanha e em vários países da Europa. Gunter Demnig cita o Talmud, dizendo que uma pessoa só é esquecida quando seu nome é esquecido. Nas pedras estão escritas o nome da pessoa, o local e ano em que nasceu e o que ocorreu durante os anos do nazismo. Muitas dessas pessoas foram vítimas deportadas a campos de concentração ou de extermínio, dado também presente nas pedras. E bons exemplos de pedras de tropeço ficam justamente em frente à fachada dos Hackescher Höfe, que fica para o lado da rua. Esses são os pátios mais famosos aqui do bairro judeu. Mas como o vídeo está muito longo, eu vou parar por aqui, mas eu prometo, no próximo vídeo, que é a terceira parte sobre a história do bairro judeu de Berlim, eu continuo com essa história. Portanto, fique aqui para seguir a série Bairros de Berlim. Até a próxima!